Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal QAB. Hoje nós vamos terminar essa parte de funcionalismo, ainda bem. Se tudo der certo, termina por aqui hoje. Então vamos lá. A gente falou sobre Darwin, a gente falou sobre Galton, e as ideias dele são processos de uma interação adaptativa que não vem da subjetividade, seja ela na forma introspectiva do Wundt, ou seja ela algo mais maleável e mais prático no sentido do Titchener. Nós temos aqui algo mais ideal, vamos dizer assim. Então agora a gente tem a ideia de ser um processo de evolução e a interação com uma interação adaptativa. Isso veio das ideias de Darwin e Galton, que a gente desenvolveu nas aulas anteriores. Agora a gente vai falar mais um pouquinho do funcionalismo, da ideia do funcionalismo em si. Então, os funcionalistas, eles começaram a perceber que a introspecção ele não era 100% confiável, apesar de usarem em alguns cantos. Porém, a autoobservação ela não era confiável. Porque não existe, como eu boto aqui, existe confiança em uma trajetória em tempo real? Se isso fosse verdade, não existiria probabilidade teórica e probabilidade experimental, se tivesse confiança 100% na trajetória no tempo real. Ou seja, não é confiável. A introspecção, ela não era... O pessoal não gostava muito dessa ideia. Mas apesar disso, eles viam como um método que poderia ser viável. Aí o que foi que eles pensaram? Já que existe a teoria da evolução, a gente pode estudar a adaptação como... A gente vai pegar a adaptação com o meio do ser humano e vai pegar o comportamento e através disso a gente vai poder estudar a mente. Então essa era a ideia básica deles, que eles pegaram e falaram, se tudo é um processo evolutivo, então a gente vai estudar, vai pegar e vai estudar esse processo evolutivo e vai estudar o comportamento. Porque é mais fácil a gente estudar aquilo que a gente vê do que ficar imaginando coisas subjetivas. Essa era a ideia dos caras. E aqui eu chego... Aí isso daqui... Como é o nome disso daqui que eles fizeram? O nome é jogada de mestre. Foi isso daí que eles fizeram. Deram uma jogada de mestre. Porque realmente é mais fácil. Porque o comportamento a gente tá vendo. A adaptação também é fácil a gente ver. Processo evolutivo. É muito mais fácil do que imaginar uma abstração 100% subjetiva do Wundt ou até mais ou menos. Uma introspecção mais pé no chão do Titchener, por exemplo. Que nós temos o método da estrutura tal. Aí aqui eles falam, os estudos da mente feitos por Wundt e Titchener nada revelavam das consequências e dos resultados da atividade mental. Por quê? Porque não era prático, pô. Por mais que seja a psicologia experimental, ela fazia o quê? Ela ligava sensações com um modo como a pessoa está pensando. Aí fazia o método de introspecção lá, tal, que eu já falei em aulas anteriores. Só que isso deixava um vácuo entre a questão de resultados. Cara, como é que a gente vai analisar a atividade mental só com isso lá do cara de ambiente externo tal? Aí nós temos a questão que tanto o Wundt quanto o Titchener, eles não acreditavam que tinha como achar um resultado, porque para eles era uma experiência puramente subjetiva. E se algo é puramente subjetiva, não tem como você dar um parâmetro exato. Então por isso que eles nunca conseguiram dar uma abordagem utilitária para aquilo. Era simplesmente ver as coisas. Não sei, eu estou dizendo aqui ver no sentido de você estar experimentando. Era um conteúdo muito mais experimental. O funcionalismo, ele estava interessado, mano, e eu posso utilizar isso em quê? Em nada. Então esse era um problema, porque eles queriam utilizar aquele conhecimento em alguma coisa. Só que não tinha como, porque era subjetivo lá, tal, era mais experimental, como eu já disse. E eles achavam que isso era uma ciência pura, simplesmente porque era um estudo mais teórico e mais experimental da coisa. Então eles não viam a necessidade de serem mais utilitários, de tentarem inventar fórmulas. Porque isso foi algo inventado a partir das teorias de Galton e do Darwin. Galton, por exemplo, vocês viram lá como é que ele era. Mano, tem que botar os ricos para dar nem os ricos eram os inteligentes para dar um cruzo para criar uma raça mais inteligente. Então isso veio com as ideias que os caras faziam lá nos Dondok fudidos lá, os cavalos. Aí queriam aplicar. Então eles viam um sentido mais utilitarista.
da coisa. Enquanto esses caras aqui, eles estavam preocupados mais em observar. Tanto o Wundt quanto o Titchener, eles estavam mais preocupados em observar o fenômeno. O funcionalismo não. O funcionalismo, ele quer utilizar, ele quer se utilizar do que eles conhecem. Tem uma meta utilitária, muitas vezes para mudar a humanidade, como Galton. Eles não conseguiam responder as perguntas que os funcionalistas faziam, que a mente faz, como ela faz, porque isso não fazia parte o quê? Do que eles queriam chegar. Seus líderes pareciam contentar-se em desafiar as posições de Wundt e de Titchener e ampliar as bases e o alcance da nova psicologia, e o fizeram com considerável sucesso. Eles modificaram a ortodoxa existente sem se empenhar em substituí-la. Ou seja, eles não queriam, no começo eles não queriam fazer uma escola propriamente dita, mas foi se tornando uma nova psicologia, uma nova forma de se entender a psicologia, que é o lado mais utilitarista da psicologia. Isso aqui é importante vocês entenderem, porque um lado está preocupado na consciência. Você pode perceber que tanto o Titchener quanto o Wundt, eles estavam preocupados com a conscientização, a consciência, a inteligência, etc. Eles eram mais experimentais, como a própria ideia da psicologia experimental era essa. Aqui a gente tem uma nova forma de entender a psicologia, que é o caso da gente conseguir modificar a humanidade através da psicologia. Então, ou seja, é uma nova forma de se ver a psicologia. Para compreender tal transformação, é necessário de início estabelecer uma distinção básica entre a orientação funcionalista norte-americana, surgida na virada do século XIX para o século XX, e o projeto de psicologia enquanto ciência e técnica da adaptação de modo mais amplo, que se faz presente no modo maciço na atualidade. Nesse contexto que a psicologia passou a ter um papel ativo, classificando, selecionando, ajustando os indivíduos, ensinando os espaços, as escolas, a educação, fábricas. Isso aqui é muito importante porque isso aqui, principalmente nas primeiras cadeiras de pedagogia, tem esse estudo, por exemplo, da escola nova. A escola nova tem um papel, a psicologia comportamental, que no futuro a gente vai falar, tem essa questão, porque foi levado a tentar usar a psicologia para mudar as coisas. Aí nós temos a questão da educação, usar a psicologia na educação, no trabalho, auxiliando no bom uso da sua liberdade nesse admirável mundo. Isso aqui é que eu acho muito engraçado, auxiliando no bom uso da sua liberdade. Você tem que fazer, eu vou auxiliar você a escolher a coisa certa, tá bom, filha da puta? Tipo isso. Em certas áreas, como da filosofia e das ciências humanas, isso implicava a adoção de novos modelos e paradigmas, como o evolucionismo darwinista e o especiariano, que a gente vai ver que vai ser o próximo tópico, que vai ser isso que a gente vai falar sobre Spencer, etc., conduzindo à circulação de novos conceitos, como adaptação, função e equilíbrio na constituição de novas áreas e na abordagem de velhos problemas, como o conhecimento humano. Uma crítica era a ambiguidade entre entrada e saída que eles falavam com outros funcionalistas. E eu vou explicar isso aqui porque eu não só botei isso aqui, mas eu vou tentar dar uma pincelada aqui. É tipo o seguinte, é a mesma coisa do Epicuro. Se vocês assistiram o vídeo sobre Epicuro, não existe sempre a razão, existe dentro da entrada e a saída existe uma razão exata. Ou seja, não existe consciência, não existe nada dessas porras, é sempre uma entrada exata. E isso era uma crítica que o pessoal fazia do funcionalismo, porque para eles era puramente um processo evolutivo só e adaptativo, como eu já falei em vídeos anteriores. Isso era amplamente criticado porque gerava a ideia de que era ambíguo. A entrada e saída eram ambíguos, então. Se não existe um processamento de consciência, não existe uma consciência tal, então é a mesma coisa. Então essa era uma crítica do funcionalismo na época. E espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até a próxima.